Olá, olá. Eu sou o Zanese do Raios Afetos e nesse vídeo nós vamos ter o terceiro episódio da série comentando o fim de Steven Universe Future. A gente já fez 2 outros vídeos nessa série. É uma série que faz parte do quadro Of Colors aqui do nosso canal, aqui do Raios Afetos. Nem precisa falar para quem pretende assistir Steven Universe e ainda não está nesses episódios que a gente vai comentar aqui. A gente vai ter spoilers de vários episódios, mas principalmente de Mystery Universe, Fragments e Homeward Bound. Minha pronúncia em inglês é ruim. Mas enfim, quem não quer spoiler desses episódios e dos episódios anteriores, já peço por favor, dá uma olhada aí nos outros vídeos do canal. Mas esse vídeo aqui é para quem já assistiu os episódios ou para quem não se importa em receber spoilers desses episódios. Aqueles 5 verbinhos clássicos, né? Pedir para vocês aí se inscrever, ativar, curtir, comentar ou compartilhar. Se de cara já se inscreve aí no canal, ativa o sininho lá, pretinho, para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Curtir esse vídeo, deixa a curtida aí embaixo. Se não gostar, deixa o dislike. Também ajuda, fortalece o canal. Por favor, deixe os seus comentários. O mais importante dos 5 verbos, eu sempre digo isso, é o comentar, porque o Raio X dos Afetos tem como metodologia o blog de diálogo. E para isso acontecer, é fundamental que eu contribua com o vídeo, mas que vocês contribuam também com os comentários para que o diálogo aconteça, porque senão é um monólogo, eu estou falando sozinho. E compartilhar o vídeo para atingir mais pessoas. Então, se você está vendo esse vídeo e você sabe de mais pessoas que curtem Steven Universe, que estão acompanhando Steven Universe Future, manda esse vídeo aí para a pessoa, por favor. Vou fazer futuramente um vídeo, já prometi em vídeos anteriores, mas por conta dessa maluquice do coronavírus, estão no meio de uma pandemia, não deu para fazer ainda, mas vou fazer um vídeo com o diagnóstico psicológico do Steven. Quero sugerir para vocês também, vou deixar inclusive o link aqui na descrição do vídeo, um texto que eu escrevi antes de começar essa sequência de comentando o fim de Steven Universe. Antes de sair o episódio 11, eu escrevi um texto lá no blog raioxdosafetos.blogspot.com. O nome do texto é Rebecca Sugar, Eu Confio. E é o terceiro vídeo seguido em que eu digo, bem que eu falei que eu confiava. 3 episódios excelentes, apesar de perturbadores, e a gente vai conversar sobre eles aqui agora. Também já comentei, antes de começar a análise aqui, a gente vai ter em breve uma série no quadro Of Colors que vai ser uma espécie de grupo de estudos de Steven Universe, vai ser um pente fino. Cada vídeo vai falar de um episódio, desde o episódio piloto até o último episódio de Steven Universe Future, passando por todas as temporadas, pelo filme, fazendo uma análise profunda episódio por episódio. Uma espécie de guia para que as pessoas possam ver o episódio e aí ir lá dialogar com o episódio, com o vídeo do canal. Ainda preparando as condições para fazer isso de uma forma mais ajeitada. Os vídeos atuais aqui do Raio X dos Afetos, a gente está fazendo de uma forma mais experimental mesmo, falando para a câmera, como eu estou falando com vocês aqui agora, e depois compartilhando aí para a galera deixar os comentários. Mas em breve a gente vai ter mais recursos de edição. O canal ainda está se construindo. Quem está assistindo esse vídeo agora, enquanto ele acaba de sair, é um experimento e a gente vai desenvolver ele para outros contornos futuramente. Como eu já falei em vídeos anteriores, Steven Universe é como várias outras obras de arte que tem um protagonista herói, né? A gente está trabalhando aqui com a jornada do herói e com o modo como Steven vivencia isso, que na teoria junguiana e no estudo dos mitos é chamado de jornada do herói. A gente tem, na verdade, cada vez mais Steven se aproximando de um arquétipo lá da teoria do Jung, chamado arquétipo da sombra. É com a sombra do Steven que ele vai se encontrando cada vez mais. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Os vídeos anteriores eu estava falando sempre sobre 2 episódios. Esse aqui a gente vai falar sobre 3, porque antes de eu conseguir gravar sobre Mystery Universe e Fragments,
saiu no aplicativo da Cartoon Network o Homeward Bound. Eu não sei como pronuncia isso, enfim, mas vamos lá, agora a gente vai começar essa análise dos episódios um por um. Tem muita coisa para ser dita aqui, muita coisa mesmo. A primeira coisa que eu queria trazer é que ao longo de todos esses episódios a gente vai ver de forma cada vez mais frequente essa coisa com as expressões faciais do Steven. Se nos episódios anteriores a gente tinha mais momentos de felicidade no rosto de Steven, aqui eles são raríssimos. São muito pontuais, né? Mr. Universe é um episódio que começa com os desdobramentos do episódio anterior, que foi o Growing Pains. Então é um episódio que termina com o Steven e o Greg juntos, né? Depois daquela cena terrível que o Steven passa no hospital. E aqui a gente encontra o Greg cuidando do Steven, né? Tentando animar o Steven. E o Steven com algumas perturbações, ele se perguntando, né, se eu não sou a minha mãe, quem eu sou? Agora que eu sei que eu não sou a minha mãe, eu não sei quem eu sou e eu não sei o que fazer comigo. Mais uma vez aquela questão que eu falei no vídeo anterior, né, sobre a falta de uma perspectiva de futuro, o que eu faço comigo a partir de agora. E o Greg traz justamente isso, nem sempre eu soube quem eu queria ser. Em algum momento eu descobri quem eu queria ser, né? Eu falo, nossa, você nem sempre soube que você queria ser um astro do rock? Ele, não, eu precisei pegar a estrada para isso. E justamente eles vão pegar a estrada. Eu vou chamar assim de um trip episode. A gente teve outros momentos na série, né, em que eles pegam a estrada juntos, no Motel Keystone junto com a Garnet, no Mr. Greg junto com a Pérola. E aqui eles saem os dois. Enfim, justamente a partir de uma reflexão do Greg de que o Steven não vai conseguir encontrar quem ele quer ser, o que ele quer ser, se ele não procurar por isso. Então tá aqui a jornada do herói, a busca por algo, e o que o Steven vai encontrar nessa busca, né? A gente tem uma música que vem, digamos assim, revisitar a série, né? Se não me engano o nome dela é Dear Old Dad, é uma música lá da primeira temporada, no momento justamente que o Greg engana o Steven para aproveitar a companhia dele, logo depois da primeira aparição da Lápis ali, daqueles 2 episódios do meio da primeira temporada, quando a Lápis aparece, e é um momento em que o Steven ainda está descobrindo os poderes dele. E aqui, nesse momento, a gente tem o Steven descobrindo novos poderes dele, né? Esses poderes de diamante dele, esses terríveis poderes dele. E mais uma vez essa música aparece. No momento, mais uma vez, que tem uma relação aí do Steven de decepção com o Greg. Interessante a gente observar isso. Durante essa música, eu acho que é legal ver como as expressões do Greg de estar satisfeito ali ao lado do Steven, apesar de tudo, e de como ele vai brincando e como ele vai conseguindo tirar sorrisos do rosto do Steven, que está tão abatido, né? E a gente vê como o menino Gregory DeMayo se torna o Mr. Universe. Eles vão visitar a casa dos pais, né, do Greg. O Steven a princípio não sabe disso, então ele entra ali muito preocupado. Nós estamos invadindo a casa, então ele quer deixar um bilhete, passeia pela casa procurando um papel para deixar um bilhete, e ele vai se encantando por vários elementos daquela casa, que depois ele vai descobrir que é a casa dos pais do Greg, ou seja, a casa dos avós do Steven, avós que ele não conheceu, que ele sequer sabia que existiam. Ele encontra cartas não abertas, e assim, num primeiro momento, inclusive é um momento que o Steven, né, ele fica sorridente e tal, ele é super fofo com o Greg criança, né, e espanta, como você não quis isso? Todo mundo quereria ter pais assim, eu adoraria. E o Greg fala, não, você não ia querer mesmo, né? Aqui tem um elemento que é o terror que o Greg viveu. A gente pode se perguntar, o Greg exagerou? É uma pergunta que eu acho que a gente pode colocar aqui.
Vou voltar nisso mais daqui a pouco. A foto do Greg na parede, você vê que ele, enfim, não estava confortável vivendo aquela relação que ele vivia com os pais. E tem uma coisa de ele, a demanda que ele traz, a queixa que ele traz, aliás, não é a demanda, a queixa que ele traz nesse momento é de que ele não tinha vontade própria e tinha que atender à vontade dos pais. Era uma relação parental em que não havia espaço para vontade própria dele enquanto criança, enquanto adolescente. Isso faz com que ele saia para buscar essa jornada dele. E aí eles, enfim, ele consegue encontrar o que ali era importante para ele, que era um CD. E aí eles vão é, dentro do carro. Eu acho legal assim que o Greg entrega a chave para ele, meio que tipo assim, agora você, já que é a sua jornada, você que vai dirigir. De alguma forma é um simbolismo disso, aquela vontade própria que eu não pude ter, você tem comigo. Eu como pai vou te garantir isso. E aí eles pegam a estrada e aí o Greg mostra a música para ele. E durante a música, as expressões do Steven são novamente essas, assim, de um estranhamento, não tem uma sensação de felicidade. Tem um momento assim que ele sorri mais rapidamente e fala: calma, agora é a parte mais importante. E a letra da música, eu queria enfatizar isso. Que letra incrível que aquela música tem, que ela fala justamente sobre uma busca, né? Eu procuro o meu lugar no universo. Eu procuro ser eu mesmo com esse universo. Esse universo também procura um sentido em mim, como eu procuro um sentido nele. Eu acho que tem um gancho aqui para a gente falar de espinosismo, e eu quero deixar o nome do Spinoza aqui embaixo na descrição para quem está assistindo esses vídeos e procurando referências, procurar saber um pouco mais sobre a filosofia do Baruch de Spinoza ou Benedito de Spinoza, varia, né? Depende da língua em que você vai buscar a grafia do nome dele, que ele era um holandês de origem judia, mas que tinha escrevia em latim, então você vai achar o nome dele escrito de grafias diferentes. O fato é, o Spinoza ele fala do modo como nós fazemos parte de um todo maior, que ele vai chamar de Deus ou natureza, mas a letra dessa música me remete à filosofia de Spinoza. Queria que quem está assistindo esse vídeo e não conhece o Spinoza procurasse saber um pouco mais sobre a filosofia dele. É uma viagem interessante. De qualquer forma, o Steven não reage muito positivamente. Talvez em outro momento da vida do Steven, ouvir aquela história, ouvir aquela música, saber como o Greg se tornou Greg, deixaria muito encantado. E o Steven sempre foi muito encantado. E aqui não existe mais essa dimensão do Steven. Ele não se encanta, muito pelo contrário, ele fica incomodado. Aquilo dispara algo muito ruim nele. E aí aparece o Pink Steven, emergem esses poderes diamante nele e, e ele se refere também aos terrores que ele viu, assim como o Greg, como filho, sofreu terrores, ele fala dos terrores que ele, Steven, viveu. O que eu quero enfatizar isso aqui? Eu vi a galera na internet falando de uma forma muito. Uma galera tomando partido pelo Greg, outra galera tomando partido pelo Steven, tomando partido pelo Greg contra o Steven, ou pelo Steven contra o Greg. Eu queria achar um caminho do meio nisso aqui. Justamente porque eu acho que ambos têm motivos para reclamar do que viveram. E ambos também podem estar em algum grau cuspindo no prato que comeram, né? O Steven fala, nossa, e será que não teve um motivo para os teus pais terem sido hiper cuidadosos, terem colocado regras e limites? Será que não tinha um motivo aí? Eu acho que o Greg nunca conseguiu ver isso, justamente porque isso tudo o sufocou. O Steven, por outro lado, ele, por mais que ele pareça insensível com o sofrimento que o Greg teve, eu acho que ele foi bastante insensível com o que o Greg viveu na infância, com os pais, com o modo como enfim, faltou espaço para ele ser quem ele queria ser e também um escuta das demandas que ele trazia quando era criança. Também eu acho que a gente pode pensar assim, se o Steven exagerou
Inclusive porque o Greg tinha acabado enfim, de estar ali do lado dele no momento difícil que ele passou, naquela situação hospitalar, e o Greg fala pra ele, né, que é normal ele passar por aquilo tudo. Mas me pareceu que em alguns momentos os fãs estavam ouvindo o Steven e falando: não, isso não é normal, não. Isso aí não é aceitável, não. Esse comportamento é inconcebível. Eu acho que também o Steven aponta algumas negligências. Né? Eu falei isso no vídeo anterior, no segundo vídeo da série aqui, comentando o fim de Steven Universo, eu falei. Acho que ele sofreu negligência no acesso à saúde e no acesso à educação, dois direitos básicos. Ele próprio fala isso pro Greg, né? Há outras negligências, ele não conheceu os próprios avós. Né? A gente agora, na sexta temporada, digamos assim, Steven Universe Future, que a gente vai saber que os avós paternos do Steven ainda são vivos, né? E perdeu coisas de humano, como lá no episódio da patinação, né? Ele deixa isso escapar. Mas tem uma coisa importante aqui, né? É, os esforços do Greg foram para tentar dar a ele a chave, simbolicamente, nesse episódio, mas durante todo o percurso, o Greg tentou dar a ele a liberdade de poder ser quem ele queria ser. Ainda assim, ele não está satisfeito, né? E eu acho que de alguma forma a série está falando aqui do modo como o Greg, para não viver, para não fazer o Steven viver o que ele viveu, ele tentou oferecer uma outra criação que deixou outros buracos, outras falhas. E o Steven, insatisfeito, provavelmente vai passar isso adiante se tiver filhos. Provavelmente ele também vai negligenciar outros aspectos para garantir aquilo que ele considera que faltou. Se o Steven não elaborar tudo isso que ele está vivendo aqui, provavelmente ele vai deixar coisas ainda piores. E provavelmente as falhas que o Greg teve foram também porque ele ainda não elaborou essa experiência que ele teve com os pais dele. E quais foram as motivações para. Então, é o Pais e Filhos lá do Legião Urbana. Para quem conhece Legião Urbana, entender a letra de Pais e Filhos ajuda muito a entender esse drama que está colocado aqui. De qualquer forma, o Greg apresenta um orgulho, né? Nossa, eu queria ter conseguido brigar com meu pai como você está brigando comigo agora. E, enfim, o Steven, que em outros momentos estaria encantado com tantas coisas, nesse momento isso é tudo que ele não quer ouvir. Ele, inclusive, aquela fofura que ele sentiu diante de ver o pai dele quando era criança, quando era adolescente, ele literalmente deleta essa fofura quando deleta a foto que ele tirou lá do álbum do pai dele de aparelho, né? Esse primeiro episódio termina com esse quadro. O Greg falando, não, otimista, orgulhoso de você, vai dar tudo certo, a gente vai voltar para casa. Tudo que o Steven não queria ouvir. E a gente vai pro episódio que chama Fragments, que começa com o Steven lidando com os efeitos do episódio anterior. As Crystal Gems querendo avaliar aquela situação grave que ocorreu, a Bismuto lá tentando ajudar o Greg a consertar o carro, a situação realmente não está muito boa. E se por um lado o Steven, se por um lado as Crystal Gems estão querendo avaliar a situação com o Steven, discutir com o Steven sobre o assunto, conversar com ele, escutá-lo, dar uma acolhida, dar um esporro, seja lá o que for, por outro lado o Pink Steven surta no Steven, né? E é um surto anti-avaliativo, de quem não quer conversar, de quem não quer ouvir, de quem está saturado. Então a gente vê um agravamento disso que a gente já veio acompanhando nos episódios anteriores até aqui. Elas tentam acalmar eles, elas tentam dizer coisas positivas e também dar um certo esporro, chamar atenção. E aí, nesse momento, né, quando emerge novamente aquele poder de hipervelocidade que já apareceu lá no segundo episódio de Steven Universe Future, quando ele estava fundido com a ametista na Smoke Quartz, e nesse momento ele meio que utiliza esse poder para uma fuga. Ele foge para Jasper, procurando justamente solidão.
enquanto a Jasper esperava que ele estivesse procurando por revanche. E é interessante, né? Ela até brincou isso: se você tá querendo ficar sozinho, você fez isso errado. Mas quando ele busca a solidão, de certa forma ele usa a Jasper como garantia da solidão. Ele quer justamente distância das amigas dele, das Crystal Gems. Então, de alguma forma, aquelas que estão ali querendo ajudar ele evita. Já falamos nos vídeos anteriores sobre esse comportamento evitativo do Steven com quem quer ajudá-lo. E elas nunca vão procurar por mim aqui junto contigo, Jasper. Então por isso eu vim pra cá. Ele desabafa com ela e ela só quer lutar. Ela tá na expectativa dessa revanche, ele nega essa revanche. E aí a Jasper apresenta a leitura dela sobre o que tá acontecendo com o Steven. Não quer dizer que a Rebecca entende que é isso que tá acontecendo com o Steven, mas a leitura que a Jasper apresenta é um ponto de vista importante para a leitura que a Rebecca faz do caso. Qual é a leitura da personagem, da Jasper? É de que tanto o Steven quanto as Crystal Gems têm medo desse poder que está emergindo cada vez mais. Medo dos efeitos desse poder. E aí, de alguma forma, a Jasper oferece uma ajuda e o Steven acaba aceitando uma ajuda que tem sentidos diferentes, porque a Jasper se oferece para canalizar esse poder, mas a expectativa do Steven é de reprimir esse poder. Ele tem medo de machucar pessoas. E a Jasper fala: não, deixa esse poder emergir e canaliza esse poder. Para canalizar para quê? Não faz muito sentido, porque aqui a Jasper é uma pessoa sem propósito, porque ela não tem mais uma diamante e não reconhece o Steven como a diamante, né? Apesar de ter a pedra da diamante dela, a Jasper não reconhece Steven como sua diamante. E aí, de qualquer forma, apesar de Steven e Jasper terem expectativas diferentes sobre o que vai ser esse treinamento, acontece esse pacto que é um treinamento. A Rebecca falou isso, né? A Rebecca e o Ian falaram que tinham esse projeto já há muito tempo, de um momento de treinamento do Steven com a Jasper, deles treinando, dele e dela treinando juntos, e do que poderia vir daí, o que a Jasper poderia tirar do Steven. E a gente viu, né, o que poderia ser tirado do Steven num treinamento com a Jasper. A gente tem algumas cenas muito divertidas durante o treinamento. A gente teve a oportunidade também de ver em câmera lenta o que é aquele poder da giradinha que a Jasper tem, que a Ametista tem. A gente teve a oportunidade de ver esse poder, né? Isso foi uma coisa bastante legal. Ver isso em câmera lenta. E uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção é que aqui digamos assim, a gente tem o Steven quebrando um pouco a dieta vegetariana dele, né? No momento da série a gente viu que ele parou de comer carne e aqui ele pesca e come o peixe. Eu não tinha reparado, mas num vídeo do Cometa Toon, que eu vou deixar aqui na descrição, ele aponta que, na verdade, já ou foi o Juliano da Hora Cartoon, não tenho certeza. Num dos dois vídeos, eu vou deixar os dois aqui no comentário. Eles apontam que já no episódio anterior, no Mr. Universe, na hora que tá tocando a musiquinha lá, a reprise da música, né, da primeira temporada, tem um momento que o Steven tá comendo um hambúrguer. Pode ser um hambúrguer vegetariano? Pode ser. Não sabemos. Mas eu queria pegar esse momento dele ali de estar topando pescar e comer o peixe como um momento em que ele vai deixar emergir um aspecto de vilania nele. Então eu queria fazer a seguinte reflexão. Durante toda a série, Steven sempre foi aquele sujeito que acreditou nas vilãs e ajudou essas vilãs no processo de transformação, né? Daqui a pouco a gente vai ver a Spinel também dizer isso para o Steven. Quer dizer, as vilãs puderam acreditar na mudança e, né, é justamente o nome da música que lá no filme Steven vai cantar para Spinel, porque ele acreditava nessas vilãs. E aqui ele vai treinar justamente com uma das primeiras vilãs dele e vai desenvolver
graças a essa diferença que eu tinha apontado, enquanto um quer reprimir esses poderes, a outra quer que ele canalize, que ele deixe emergir e canalize esses poderes, né? Acaba emergindo, na verdade, também um aspecto de vilania no Steven. E é isso que a gente vai ver aparecendo aqui aos poucos. Chega a hora da revanche, finalmente a Jasper consegue essa revanche que esperava, né? E é um momento, digamos assim, que você vê primeiro o Steven ainda preocupado em machucar a Jasper, bastante receoso no início da luta, e a Jasper traz uma provocação que faz parte também desse treinamento dela, né? Então, volta lá para suas amigas, você é um fraco, e isso dispara no Steven uma coisa. Aqui a gente vê mais um momento raro do Steven com um sorriso no rosto, né? O Steven com prazer em lutar. Então, uma característica importante desse processo de emergir uma vilania no Steven, ele tá com muito prazer na batalha, na luta, e ele admite que estava de fato se segurando até ali, e nesse momento a gente vê nos olhos de Steven um olhar diamante. O processo aqui é de cada vez mais o diamante que o Steven carrega no umbigo emergir através desses novos poderes e dessas crises que ele está vivendo. Enfim, aí a gente sabe o que acontece nele. Estilhaça Jasper vai muito preocupado para casa, consegue recuperar e ela o salda como a sua diamante. E aí a gente vai para o episódio 17, pro Homeworld Bound, não sei como pronunciar isso, que traz algumas surpresas para as Crystal Gems, né? Primeiro, que o Steven entra no banheiro, mas quem sai do banheiro é a Jasper, e saudando o Steven como a sua diamante. Mais uma vez eu quero chamar a atenção, expressões faciais sempre muito deprimidas, insatisfeitas ou irritadas. O Steven tá muito. Quando o Steven aparece, depois da Jasper aparece o Steven com um rosto desfigurado. Dei uma travadinha aqui, perdão. Com o rosto desfigurado por um mal-estar muito profundo. E ele evita elas, sai caminhando, vai todo mundo atrás, as três Crystal Gems e a Jasper. E enquanto todo mundo fala, Steven, o que você tá fazendo? Steven, pra onde você vai? Onde você tá indo? A Garnet, ela é mais assertiva. Fala, Steven, você não precisa ir. Então aqui a Garnet já usou a visão de futuro dela e já identificou o que o Steven pretendia fazer, para onde o Steven pretendia ir, e disse para ele que no entendimento dela ele não precisava ir, mas ele foi, né? Ele fala que a última esperança dele, né, as últimas pessoas que poderiam ajudar ele eram justamente quem ele estava evitando, as diamantes. E ele, enfim, nega a Jasper um novo propósito. Quer dizer, ela tinha acabado de encontrar um novo propósito para a vida dela e ele diz para ela, olha, para de me seguir, vai cuidar da sua vida. Você vê a cara de decepção, né, no rosto dela. Ele, enfim, se despede das quatro e antes dele partir, a Garnet, ainda usando a visão de futuro dele, ele solta mais uma frase importante. Eu acho que ela solta essa frase para que o Steven escute essa frase no futuro. Não sei se ela vai aparecer de novo nos próximos episódios, mas a Garnet diz o seguinte para ele antes dele partir, né? Nós vamos sempre ser a sua família. E eu quero retomar essa frase lá no final do episódio. Quando ele chega em Homeworld, ele encontra algumas coisas muito diferentes. A gente vê um cenário diferente que a gente não tinha visto ainda desde o final da
desde o início do filme, na verdade, né, nem do final da quinta temporada, desde o início do filme, que é a última visão que a gente teve do planeta Natal, a gente encontra uma democracia representativa, e eu quero chamar a atenção para isso aqui. A gente não sabe muito sobre como está a situação lá no planeta Natal. Qual é o novo regime político? O que a gente sabe, a gente vai ver daqui a pouco, é que as diamantes estão ocupando outras funções, estão fazendo outras coisas da vida delas, e que a gente tem agora as gems escolhendo quem vai ocupar esse papel de poder político. Então, não é uma democracia direta, ou pelo menos a gente não vê nenhum traço disso até aqui, pode ser que tenha algo. O que é uma democracia direta? É aquela democracia em que os próprios atores eles participam das decisões diretamente. Aqui não, a gente tem a escolha de líderes, e são justamente as advogadas, as zircons, os zircones, né, que estão sendo votadas ali. A aparição da Spinel, e é interessante porque a Spinel chega super afetuosa com ele, aquele afeto exagerado, característico dela, né? E a reação do Steven é ficar rosa inchado e perguntar o que há de errado. A Spinel nem estranha muito, né? Esses traços, mas assim, ele fala de uma forma bem violenta, o que tem de errado com você? E ela responde o de sempre. E fala, né? A gente não se vê há muito tempo e tal, desde que eu tentei te matar. Enfim, ela tá superando isso, né? Mas você vê que ela lida com uma certa naturalidade com a tragédia pela qual eles passaram juntos lá no filme. Mas ela dá uma cobrada que era mais ou menos o que minha irmã falava quando eu ficava muito tempo sem visitar meus pais lá em Ferrosa, ou às vezes ela solta isso quando eu fico muito tempo sem falar com eles à distância, já que agora eu moro em outro estado, né? Tô aqui em São Paulo, eles lá no Espírito Santo. Eu vi muito minha irmã Mariane, né, esperando aquele momento, tipo assim, você não liga, nunca liga, não manda carta. E ele, enfim, você vê que ele próprio admitiu isso, né, no início desse episódio, que ele vinha evitando elas. A gente vê essa evitação já lá no filme, quando ele tá meio assim, tipo, elas querendo ele permanentemente junto com elas, e ele meio que não, vou ficar lá na Terra. Só que nesse momento nem na Terra ele tá se sentindo tão confortável, né, no Happily Ever After. É assim que fala? Enfim, e aí a gente tem uma jornada dele aqui pelas diamantes, né? Quando ele fala pra Spinel que ele tá brilhando e ficando inchado, ela fala, um problema físico, logo vamos pra Yellow. E aí, mais uma vez aquilo, ele não consegue curtir as novidades do planeta Natal. Nossa, que legal, você tá recuperando as gems que foram estilhaçadas. Ele não consegue, enfim, curtir também a companhia delas, enquanto elas estão ali. Tem um momento, né, super divertido da Spinel com a Yellow Diamond. O Steven normalmente acharia aquilo muito sensacional, mas ele tá muito preocupado com o motivo dele ter vindo ali, me escutem e tal. É até interessante isso, ele tá preocupado com ele próprio. O Steven já era uma pessoa de quando ele vai numa missão, ele tá muito preocupado naquilo que ele foi fazer. Que bom que essa missão dessa vez tem a ver com ele próprio. Mas que ruim que ele não consegue curtir os momentos, que ele não consegue curtir as novidades, que ele não consegue curtir a companhia delas, né? E elas, me parece estar num ótimo momento. Esse episódio pelo menos mostra as diamantes muito bem, né? Todas elas. E olha que interessante. Tipo, ela que costumava ser a responsável por estilhaçar, por destruir as gems que faziam coisas indesejadas, ela tá justamente fazendo o oposto. Eu vejo aqui ela falando abertamente sobre corrigir as coisas equivocadas que ela fez, né? E aí é meio que isso, quando ele percebe que apesar de tudo, quando a Yellow percebe, perdão, que apesar de tudo
Independente de qualquer coisa, o Steven tá chateado. Quer dizer, não importa se você tá grande, não importa se você tá pequeno, tudo te chateia. Não importa como as coisas estão. Então vê como ela tem essa sacada. Você não consegue tirar prazer de nada, né? Nem da música que fez o seu pai se tornar o Mr. Universe, nem, enfim, do sorvete, nem de. Enfim, nada te dá prazer, nada te apraz, nada te alegra. Fala, o seu problema é emocional. E se o problema é emocional, quem pode resolver é a Blue. E aí ele vai encontrar a segunda das três diamantes. Um momento que fica muito nítido isso, né? Que a Blue também quer compensar os seus erros. E ela transforma aquele tempo todo que ela passou fazendo todo mundo ficar triste, ela começa a trabalhar para a alegria das pessoas, né? Fez o vapor das lágrimas dela se transformar em nuvens de alegria. É, esse poder novo que a Spinel diz, né? Que a Blue descobriu em si própria. E é interessante esse momento, porque você vê assim que até a, até se sentir feliz com aquela nuvem é algo que incomoda o Steven, que o chateia. E aqui o próprio Cometa fez esse, o próprio Cometa Toon, no vídeo que eu já falei, que eu vou deixar aqui embaixo, ele faz essa analogia que no Twitter a galera fez sobre isso que eu vou falar agora. Que aquelas nuvens parecem estar se referindo a substâncias, a drogas, a algo que possa causar. Não falo nem que uma alucinação, mas sensação de prazer. A gente pode estar falando de maconha, que é algo que faz fumaça, né, para comparar com as nuvens, e que tem como um dos seus efeitos possíveis deixar as pessoas mais alegrinhas, mudar o humor positivamente. Mas a gente pode estar falando também de um antidepressivo aqui, mas me parece que uma droga, no sentido de uma substância, é o que está em jogo aqui com esse poder que a Blue utiliza, né? E você tem as Jans podendo utilizar esse novo poder da Blue a serviço de estar bem, de se sentir bem, porque depois o Steven vai corrigir isso, né? Logo depois da música ele fala, eu não quero me sentir melhor, eu quero estar melhor. Então ele quer algo que permanentemente faça ele estar melhor. Estar permanentemente melhor é algo que não existe muito, de qualquer forma eu já adianto isso. É algo que como psicólogo eu tenho que dizer, né? Estar bem é um estado passageiro, necessariamente. Mas enfim, ele não quer se sentir melhor por causa de um poder. Ele quer resolver essa questão complicada que ele está passando. De qualquer forma, antes de comentar sobre essa questão, eu queria voltar um pouquinho, que é a música que é cantada pela Blue é uma música para o Steven ou é uma música para Spinel? Isso é ambíguo. Essa música pode tanto estar sendo cantada para Spinel quanto para o Steven. As cenas, inclusive, em alguns momentos a Blue está cantando para Spinel, em alguns momentos ela está cantando para o Steven. E ela faz referência a risadas no prédio. De alguma forma, ambos trouxeram para a vida dela um sentido novo a partir do que ela perdeu com a Pink. E essa ambiguidade da música, né? O eu lírico, que é a própria Blue, está cantando pro Steven ou está cantando para Spinel? E se a gente for lá no filme, a gente vai ver que a música que é cantada no início e reprisada no final do filme faz referência justamente à expectativa de que um dos dois, primeiro o Steven, depois o Spinel, substituam na vida delas, das diamantes, a perda da Pink Diamond. Então, acho que tem uma intencionalidade da música em dizer isso. Não sei se vocês concordam, seria que dissessem aí se concordam, mas eu tive essa sensação. Tem essa questão de não querer se sentir melhor, de querer estar melhor. E aí a Blue meio que diz, você não se sente merecedor da felicidade. Então aqui a gente tem uma questão de autoestima. E se é uma questão de autoestima, quem pode resolver é a White. Então veja bem, primeiro, você está brilhando inchado? É uma questão física, quem pode resolver é a Yellow. Ah,
tá chateado, apesar de tudo, tá insatisfeito, não quer ficar grande, não quer ficar pequeno, nada te chateia, o problema não é físico, é emocional, é a Blue. Então, tipo assim, você não se sente merecedor da felicidade, é um problema de autoestima White. Percebe como o roteiro do episódio vai brincando com isso? E aí os novos poderes vão sendo apresentados. Assim como no caso da Yellow e da Blue, os poderes da White também estão corrigindo coisas que ela fez no passado e que foi convencida pelo Steve de que não era uma coisa boa se fazer. Né? Nessa terceira era, nessa era 3, a White agora é a pessoa que dá voz aos pequeninos. Então, ao invés dela controlar, ela se permite ser controlada para que, e a gente vai ver daqui a pouco como isso é útil, para que esses pequenos possam se ouvir ouvir sua própria voz através da White. Uma experiência muito louca, né? Enfim, a White fala em estar fazendo caridade, em dar voz às pequenas, e sobre isso de utilizar os seus poderes ao contrário, né, como a Spinel própria diz. Quero chamar a atenção que ela pede autorização ao Spinel quando elas vão demonstrar para o Steven esse novo poder, ela pede autorização ao Spinel. Então, se antes ela controlava a mente das gems sem autorização, aqui, mesmo que para ser controlada, para se deixar controlar, ela não usa esse poder sem ter autorização de quem vai controlá-la. O Steven chegou a entrar na cabeça do Lars uma vez, não literalmente, né, antes do Lars ficar rosa, e naquele momento ele se desculpa por isso, porque ele foi bastante invasivo. A gente vê aqui um cuidado da White de não ser invasiva. Eu acho isso muito relevante, muito interessante mesmo. Ele eu achei assim muito lindo, fiquei encantadíssimo. Eu já acho a Spinel uma personagem graciosa e a personalidade dela é muito intensa e encantadora. E a White, assim, ela é linda e deslumbrante. E aí você vê a White tão linda, com a personalidade tão encantadora da Spinel, achei que foi um momento impactante para mim, assim, assistindo a série, sabe? E aí, quando termina, a reação do Steven é mais uma vez, tipo, de quem não tá satisfeito com nada. E a Spinel estranha, você não gostou? E ele fala, é legal, com aquela cara de cu. E a White, né, sai daquele transe tipo assim, que divertido. Quer dizer, pra ela, a gente viu, não sabe como é com outras, mas ser controlada pela Spinel foi divertido para ela. A Spinel é uma Jean divertida, né? Mas você vê que ela gosta de fazer isso que ela tá fazendo agora. E aí tem uma sensibilidade da White de dizer, né? Spinel, você pode deixar a gente um momento a sós? E eu vi o pessoal falando isso na internet, né? Quando a Spinel diz não demore muito, é um pouco efeito daquele trauma dela de ser abandonada. Não demora muito, ela fica espiando da porta. Mas aí o White tem essa sensibilidade de vamos ter um momento a sós. E aqui tem uma cena que eu vou ter que abrir uma aba para poder eu sair do meu roteiro aqui para escrever um roteiro só de análise dessa cena, porque foi uma cena muito complexa. Enfim, o que acontece? Ele fala para ela, antes de mais nada, fala, olha, estão vindo novos poderes de diamante e não tô sabendo lidar. A White não sabe exatamente o que ele tá sofrendo ali, mas, cara, é interessante que o poder que tanta gente queria ter, você, né, se incomoda com ele, mas você é único e por isso talvez seja interessante você conversar consigo mesmo. A única pessoa com quem você pode falar nesse momento é você. O único que é meio Gen, meio humano, meio diamante. E aí ele começa essa conversa, né? Ela pede autorização ao Steven, ele aceita, e aí ela coloca ele no controle.
E ele começa curtindo, você vê ali um sorriso no rosto, ele acha legal, e de repente ele se vê no corpo de uma diamante. Ele se vê diamante, e aí começa um processo. Eu vou tentar ver se faz sentido o modo como eu interpretei essa cena. Essa cena é muito hermética, é muito difícil de ler, muita coisa acontece ali. Toda vez que eu vejo ela, eu tenho uma interpretação diferente, e toda vez que eu vejo alguém interpretando, é uma interpretação diferente. Mas eu entendi que o que acontece ali no momento em que ele tá no controle da White é o seguinte: primeiro ele sente prazer, ele curte, ele acha legal. Aí ele se vê como Diamond. E aí acontece de novo aquilo que tem acontecido sempre, dele ter uma reação negativa diante das coisas. Ele tem uma reação negativa a essa experiência por se ver Diamond. E aí tem uma frase: por que você simplesmente não vai embora? Quem tá dizendo isso para quem? É o Steven dizendo isso para White? É o White dizendo isso pro Steven? É o Steven dizendo isso pro Pink Steven? Ou o Pink Steven dizendo isso pro Steven? Ou o Pink Steven dizendo isso pra White? É difícil. Aqui nesse momento, o Steven e a White se confundem, mas tem essa terceira pessoa, porque tem dois já no Steven. Ele tá duplo. Tem um lado humano e tem um lado Jane ali coexistindo. E ele não tá bem com essa outra presença dentro dele. Mas durante toda essa cena, o Steven, que é dois, e a White se confundem. Então esses dois, que na verdade são três, né? Quem é quem nessa cena? Eu não sei quem disse essa frase. Por que você simplesmente não vai embora? Mas pode ser o Steven dizendo pra Jane dele: por que você não vai embora? Por que você, Pink Steven, não vai embora? Por que vocês, Poderes de Diamante, não vão embora? Porque ele tá falando pra White, mas é a Diamante nele próprio que ele quer que vá embora. É ele próprio que ele quer que vá embora. E aí, quando, enfim, aquela pedra que ele fala: não me machuque. Quem ele quer que não o machuque? Ele se pergunta: por que eu tô com medo? Ela que deveria ter medo. E aí, de repente, ele se percebe falando com White. Aqui os papéis mudam muito nessa cena, ela é muito complexa. Então ele sente medo, ele visualiza, ele tem a consciência de estar no controle, mas por que sentir medo se eu estou no controle? E aí ele lembra da causa do medo. Vem à memória dele as cenas de Change Your Mind, da White, quando vilã, tirando a pedra do umbigo dele. E aí vem o desejo de vingança. E aí a gente tem um momento que eu diria a princípio que é o Pink Steven controlando o Steven / White. É difícil saber quem está controlando quem aqui. Se é o Steven querendo destruir o Pink Steven, se é o Steven ou o Pink Steven querendo destruir a White. Mas a gente tem uma tentativa de homicídio, ou uma tentativa de suicídio, ou as duas coisas. Mas o corpo agredido, no final das contas, na materialidade da coisa, é o do Steven. A testa que bate na coluna não é da White, é do Steven. Quem é quem ali naquela cena se confunde muito. A White sai muito assustada daquela experiência. O que foi isso? Eu realmente, mesmo tendo tentado fazer um roteiro para trazer a minha interpretação do que foi aquela cena, eu ainda não consigo entender plenamente o que foi aquilo. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo, em especial, essa cena, que é um dos ápices. Claro, tudo que está sendo comentado aqui, mas em especial essa cena. E aí, depois a gente tem... enfim... ele... volta... fala com ele mesmo e emergem aqueles sintomas novamente, né? E ele foge. Quando a Spinel vai atrás dele, ele tem um momento que ele para conversar com a Spinel sobre os sentimentos vingativos. Eu acho que esse é um momento importante, que ele vai nela e diz, né, pra Spinel, ninguém melhor do que a Spinel para falar de sentimentos vingativos. Ele pergunta, ela diz que o antídoto foi ele, o Steven. Como que você fez pra resolver isso? Ela fala: teve um cara chamado Steven que me cantou uma música, e ela começa a cantar a música
que fala sobre mudança. Então ela tá dando a resposta para a pergunta dele. Ela tá dizendo o que ele queria ouvir, mas ele não ouve, porque ele tá na rejeição a tudo que é apresentado. Então quando ela canta para ele, não, não me dê os meus próprios conselhos, e sai. E depois a White vem e diz para ele, deixa a gente te ajudar. E ele, nós somos a sua família. E ele nega essa ajuda, né? Ele nega 2 vezes, na verdade. Ela fala isso, ele sai correndo, deixa o chinelo sair. Tem uma referência nítida a Cinderela ali, quando ele começa a inchar e o chinelo escapole do pé. E ela fala de novo, deixa a gente te ajudar. As outras Diamond diz, né? Nós somos a sua família. É mais ou menos o que a Garnet disse lá no início desse episódio, né? Nós vamos ser sempre a sua família. Mas ele não está disposto a aceitar ajuda. Aqui tem um padrão. Quando ele pede ajuda para a Spinel responde e ele rejeita essa resposta. Quando ele vai a Homeworld pedir ajuda e nega a ajuda da White, quando elas dizem, deixa a gente te ajudar. Ele sempre que pode ter ajuda, ele foge. Tem um padrão aqui de comportamento do Steven que é rejeitar ajuda. Esse padrão está se agravando. Ele já tinha essa característica de evitar as ajudas para não incomodar. Só que isso está se tornando muito grave no momento em que esse vilão emerge. Então ele quase mata, ele chega a matar a Jasper, ele tenta matar o White ou a si próprio, ele coloca a vida do Greg em risco, várias situações acontecendo. Queria lembrar que a gente está no 3º episódio dessa série. Lá no primeiro, eu falei que nos episódios In Dreams e Bismuth Castle, a questão que estava colocada ali era o medo do abandono e o medo da inutilidade. Em Together Forever, a perspectiva de futuro, uma coisa dele também se escorar na Connie e na Estivone como se fosse uma muleta, e em Growing Pains a coisa de sentir vergonha do seu próprio sofrimento, que ainda está aparecendo aqui. Eu acho que nesses episódios está colocado, ele vai treinar com a vilã e depois ele vai pedir ajuda para 3 outras ex-vilãs. E o que está surgindo é uma vilania. Existe essa expectativa que parece que é isso mesmo que vai acontecer, ele se tornar aquele monstrão que aparece na abertura, mas ele está se tornando um vilão no comportamento. Então, assim, quando ele age daquele jeito com o Greg, lá em Mr. Universe, ele ignora, por exemplo, que as cartas que ele encontra são cartas que o Greg mandou para os pais. São cartas que nunca foram abertas. Os pais do Greg sequer abriram as cartas que ele mandou. Mas ele, de alguma forma, ainda exigia do Greg que tivesse... que quisesse ser filho desses pais, né? Despreza o processo do Greg, como despreza a ajuda das Crystal Gems, despreza a ajuda das Diamantes, despreza a ajuda da Spinel. Ele, quando pede ajuda, ele despreza essas ajudas, né? Aqui eu acho que a gente, se lá nos primeiros episódios, em Dreams, Bismuth Castle, no próprio Together Forever e Growing Pains, quando o Steven Rosa aparece e obriga ele a atender o telefonema com a Connie e denuncia para a Connie que ele não está bem. Enfim, de alguma forma o Pink Steven está dizendo que algo não está legal. Mas a gente vai vendo cada vez mais o Pink Steven ser o sujeito que quer matar, que quer destruir. Quero voltar lá na Volleyball, lá no episódio Volleyball, quando a Pink Pearl, a Volleyball, diz isso. Ah, não, a Pink Diamond tinha isso, né? Aqueles poderes destrutivos, a pirraça, não conseguia esconder segredo de ninguém. E a gente tem um Pink Steven que quer revelar. Isso aconteceu através dos cactos. Falei disso nos 2 vídeos anteriores, principalmente no vídeo anterior, no vídeo em que eu falei sobre Together Forever e Growing Pains.
a gente tem um Pink Steven que quer, por um lado, sim, manifestar a verdade, mas por outro lado a gente tem o oposto disso. Afinal, ele quer revelar a verdade e eu estava certo no vídeo anterior, ou eu estava errado e, na verdade, o que a gente está vendo emergir aí é um vilão. Eu acho que são as duas coisas. Essa vilania é a verdade emergindo. Essa vilania é uma denúncia que o Steven não quer ouvir. Ele precisa quebrar esse padrão e permitir a verdade se manifestar. A minha preocupação com esse episódio, com esses 3 episódios, e eu quero terminar o vídeo falando disso, é essa. Eu tenho visto as pessoas sendo muito insensíveis com esse personagem Steven. Inclusive falando sobre a cena em que o Steven... Eu vi a galera fazendo essa comparação, né? A Lápis quase matando as duas Lápis lá no Why So Blue. E aí ela faz a mesma cara que o Steven faz perante a Jasper, só que ela não... Eu vi alguém falando isso. A única diferença é que a Lápis não matou as duas Lápis. E o Steven matou a Jasper. Mas tem uma outra grande diferença. É que a Lápis tinha alguém ao lado dela que ajudou ela a segurar as ondas para que ela não fizesse aquilo. E o Steven não tinha. Era só ele, a Jasper, pilhando ele para ele soltar a sombra dele, os demônios interiores dele, e uma floresta ao redor. Do mesmo jeito, quando a Spinel fala que ela teve uma ajuda, a ajuda foi o Steven. Então ele ajudou outras pessoas e agora ele não está tendo essa ajuda. E por isso, ele que converteu muitas vilãs em aliadas, agora está tendo essa vilania emergindo nele. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade. E aqui eu não estou dizendo dizer que ele fez... Eu acho que ele foi péssimo, ele foi escrotíssimo com o Greg. Como ele mandou mal, acho que no caso da Jasper, acho que ele perdeu o controle, mas ele foi instigado a isso. Mas eu acho que ele também foi muito indelicado com as Crystal Gems, foi indelicado com a Jasper também, de alguma forma, e depois, quando ele ressuscita a Jasper, foi indelicado com as diamantes, com a Spinel. Não tô defendendo, não tô dizendo que ele fez coisas certas, mas a gente precisa entender que ele, ou você que tá vendo esse vídeo, que quando você tá em sofrimento psíquico, não quer dizer que você tá em depressão, ansiedade, pânico, seja qual for o quadro, não quer dizer que você esteja certo ou certa. Não importa se você está certa ou errada, se você está certo ou errado. O que importa é que haja uma escuta que ao invés de te julgar, que te ajude a se encontrar, a mudar, a corrigir posição. Eu acho que quando nós pagamos de juízes, fazemos uma leitura, um julgamento tão duro do Steven, a gente está fazendo... tá deixando emergir na gente essa vilania. Então eu quero também não julgar as pessoas que estão julgando. Eu quero terminar o vídeo com esse recado para a galera que tá tendo a mesma sensibilidade que eu, pra gente também não despejar hate na fandom que tá despejando hate no Steven. Eu acho que a gente não tem que tomar o lado do Greg ou do Steven, tomar o lado das Diamonds ou do Steven. Eu acho que a gente tem que tomar o lado da Rebecca, voltar lá no link que eu falei no início, que eu vou deixar aqui embaixo, do texto que eu escrevi, o Rebecca Sugar, eu confio. Ela tem um projeto. E no projeto da Rebecca, ela sempre tratou os vilões não como bandido bom é bandido morto, como sujeitos irrecuperáveis, mas como criaturas nas quais o Steven confiava, mesmo quando as Crystal Gems não confiavam. E por isso ele conseguiu tomar medidas certas quando as Crystal Gems erraram, como foi o caso com a Lápis, lá no Mirror Jane, no Ocean Jane, que foram os episódios do meio da primeira temporada. Eu acho que a gente precisa entender qual foi o recado que a Rebecca nos passou durante toda a série Steven Universo. Que os vilões não são vilões em si, que vilões se tornam vilões. E a gente está vendo o cara que ajudou vilões a se tornarem aliados,
A gente tá vendo esse cara se tornar vilão. Se tornar o principal vilão de Steven Universe Future. E a gente precisa entender esse recado. Ou a gente não entendeu nada da obra da Rebecca. Essa é a minha opinião. Eu queria terminar o vídeo com essa opinião. Pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, curtirem o vídeo, deixarem os comentários com o que vocês acharam, concordâncias, discordâncias, opiniões, e compartilharem o vídeo, sugerirem o vídeo a mais pessoas. Precisamos entender o recado da obra de Steven Universe Future. É com isso que eu gostaria de terminar esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e beijinhos de maracujá.